Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Primeiramente, agradecemos a Ele, a esta força criadora que criou esse universo infinito, que é o nosso Deus. Chama Ele o nome que você quiser, mas Ele é um Deus único, de amor, e que nada existe fora deste amor. Se você está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Não esqueça de cadastrar aí na nossa página e dar um like. Se você gosta do nosso estudo, faz um comentário, faz pergunta. Nós responderemos no último vídeo, na próxima gravação, né? Nós somos do grupo ecumênico do Caminho do Amor. Estamos gravando o livro, o estudo Vida Além da Vida. Lembrando sempre, nós não somos uma religião, nem uma igreja e nem centro espírita. Nós somos um grupo de estudo. E somos o GK, Grupo Ecumênico do Caminho do Amor. Nós pregamos e ensinamos o Evangelho de Jesus na luz da doutrina dos Espíritos. Por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque somos ecumênicos. Se nós somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. A única doutrina que não tem preconceito é a doutrina da terceira revelação, que é a doutrina dos Espíritos, que é o segundo Consolador prometido por Jesus. Colocamos aí o capítulo 12 do livro que nós estamos estudando. Nós já estudamos Nosso Lar, Os Mensageiros, não esquecendo de dizer que nesses dois livros já tem filme, Nosso Lar e o Nosso Lar 2, que é Os Mensageiros. Agora nós estamos gravando o terceiro livro, O Missionário da Luz. No capítulo 12 anterior, André Luiz, quando ouviu Alexandre ser convidado por o nosso irmão Herculano para ajudar eles na encarnação do Segismundo, então ele pediu a ele ajuda. Aí o nosso irmão André Luiz falou: eu poderia participar deste trabalho? Alexandre então respondeu sim, mas eu sugeria a você que fosse no mistério da reencarnação e fizesse um conhecimento básico do que precisa para reencarnar no corpo novamente. E ele foi, né? Então contamos os fatos das pessoas que estavam se preparando, e tem um caso da nossa irmã, aquela que vinha encarnar como missionária para ajudar os seus filhos que se perderam na encarnação anterior. Então eu tinha uma enfermidade que nós não lembrávamos o nome. Nós garantimos que no próximo vídeo nós falaríamos o nome da enfermidade. É tireoide. A tireoide é um problema na garganta. Nós temos no nosso grupo do WhatsApp duas irmãs que têm problema de tireoide. Então nós descobrimos que quando a nossa irmã está estressada ou fica nervosa, ela perde a voz. Esse é o problema, o maior problema da tireoide. Então nós vamos, aí, feito o estudo, né, a preparação, no outro dia, então Alexandre convidou o nosso irmão André, vamos até a casa de Adelino e Raquel para conhecer o ambiente, né? Então eles chegaram, estava no período da tarde, eles estavam preparando-se para a refeição. Então perceberam que estavam as três pessoas, né? Adelino, Raquel e um
um menino de 3 aninhos, o primogênito, André Luiz, chegou à conclusão que era primogênito, que era o único filho, né? Mas ao lado dele, estava ali o Segismundo, um espírito. Então, Alexandre disse, esse é Segismundo, é o espírito, porque é o seguinte, o plano espiritual, quando o espírito vai reencarnar, ele fica um tempo junto à família para ver, estudar a família, para preparar a reencarnação. Ele tem que saber o costume, o hábito, né? Aí então, vamos para ouvir o diálogo. A nossa irmã Raquel perguntou para Adelina, como é que foi o dia de trabalho hoje? Trabalhou bastante? Você teve algum problema? Então, Adelina fala que o nosso irmão Adelino só respondia com monossílaba, sim ou não. E continuava calado. Aí o menino disse, mamãe, por que o papai parece triste? Percebe? A criança percebeu. Aí a mãe disse, sabe, filho, é que no trabalho, os negócios são muito preocupantes. Então, o papai tem muita dificuldade. O que é negócio, minha mãe? É onde ele trabalha, onde ele ganha o dinheiro para nos sustentar. E lá ele precisa ser feliz, lá ele precisa estar alegre. Agora aqui ele está cansado. Por isso nós devemos ter paciência com ele. Aí a criança dizia, mas por que aqui lá ele é feliz e aqui ele não é? Tem alguma coisa de errado? A mãe disse, não, filho, não. Nós devemos ter paciência com seu pai, porque ele está muito cansado. Então, o nosso irmão veio, o nosso irmão Alexandre, né? E pôs a mão, a destra e a direita, no coração da criança. De repente, nasceu nela um sorriso. Ela mudou de expressão. E disse, papai, por que é que o senhor não vem mais rezar conosco? Todas as noites, quando mamãe vai me ensinar a rezar, o senhor não está, só está eu. Mas não se preocupa, meu pai, porque a mamãe me ensina eu rezar por você. Então nós rezamos, nós pedimos a Jesus, ao mensageiro do céu, que abençoe o seu trabalho. Aí ele se tocou, né? Aí ele viu aquela criança com aquele ano e disse, que bom que você reza por mim. Aí a criança falou assim, você quer ver como é que eu oro? Eu gostaria. Então a criança coloca as mãos postas, leva os olhos para o céu e disse, papai do céu, nós lhe pedimos que envie um mensageiro seu, ajuda o papai nos seus negócios. Aí ele ficou com os olhos cheios de lágrimas, né? Aí disse, filho, eu garanto para você que hoje eu vou chegar mais cedo. E nós vamos orar juntos. Aí a criança falou, que bom, né? Nós vamos esperar. Eu vou apresentar para o senhor todas as rezas que a mamãe me ensinou. Aí então, André Luiz e Adé voltaram, né? 4 dias depois, quando eles retornaram novamente, lá estavam eles novamente. Agora,
o nosso irmão disse a Raquel, sua esposa, sabe, querida, eu tenho tido uns pesadelos esquisitos. Quando eu sonho, eu vejo um espírito que ele parece que quer me matar. Ele me dá muito medo. Aí então, eu não vejo a hora de voltar, de acordar, para fugir desse pesadelo. Aí a minha mãe, quando é que você teve? É uns tempos para cá. Por isso, nós vamos orar. Vou voltar mais cedo hoje, né? Para nós orarmos juntos. Eu esqueci dessa parte, né? Mas aí então, André e Alexandre voltou outro dia. Agora estava Herculano e tinha uma senhora junto. Aquela senhora, Alexandre fala, essa é a avó da Raquel. Ela vem para nos ajudar, foi ela que intercedeu, né? Para ajudar na reencarnação de Segismundo. Porque Segismundo, como nós já falamos, né? Ele e Adelino, eles fizeram um duelo na outra vida por causa de Raquel. E Adelino levou a pior, né? Porque o Segismundo conseguiu assassiná-lo. Aí depois, Raquel tornou-se prostituta e foi para o prostíbulo. E depois eles desencarnaram, ficaram muito tempo no plano espiritual, nas zonas inferiores. Até então, que com certeza a avó dela recolheu eles e estão nos preparando para a reencarnação. Aí então, Herculano disse, vamos esperar eles dormir para nós fazer o encontro dos dois. É porque nós não conseguimos. Então logo mais, quando eles dormiram, então eles foram, deram passe magnético, a Raquel saiu do corpo. André Luiz achou interessante que é o seguinte, ela não via eles, mas viu a avó. Então foi ao encontro da avó e abraçou ela muito contente. Aí de repente saiu do corpo também a Adelina. Adelino não viu nem a nós e nem a Raquel e a avó dela. Mas ele viu os Segismundos. A hora que ele viu, ele ficou acertado, quis correr, então Alexandre estendeu a mão e ele ficou paralisado. Alexandre veio, aplicou-lhe o passe magnético. Quando aplicou o passe magnético nele, então André Luiz fala que começou a surgir uma luz ao seu redor. Aí ele, de repente, fala, ai! Então aí ele começou a ver, aí ele viu Alexandre, que ele não estava vendo. Com o passe magnético, ele enxergou Alexandre. Então Alexandre disse, Adelino, você costuma fazer isso? Quando alguém vem pedir ajuda, você expulsa ele? Ah, muito obrigado, Deus. Acho que André Luiz, então, entra no pensamento dele, né? Ele pensa assim, é a oração do meu filho, porque ele pediu para que Deus enviasse um mensageiro para ajudar ele daquele fantasma. Então André disse, Alexandre disse a ele, Adelino, esse nosso irmão, ele está precisando de ajuda. É assim que você age quando uma pessoa te pede ajuda, quando um mendigo te suplica ajuda. É assim que se faz? Não é assim, não. Você tem que ouvir ele, tem que procurar ajudar ele. Está entendendo, minha? Não é só porque os nossos irmãos religiosos, com qualquer aparição, eles já clamam. Vai direto, Satanás. O sangue de Jesus tem poder. Então eles expulsam, não tem diálogo.
Porque quando o Espírito se manifesta, nós temos que perguntar, o que é que você deseja? Você está precisando de alguma coisa? Você pode me ajudar? Ou você quer me ajudar? Ou você está precisando de alguma coisa? Então nós temos que, quando nós encontramos uma pessoa pela primeira vez, nós não especulamos quem é ele, de onde ele é, por que ele está ali, é a mesma coisa. Então eu disse, não, Senhor, não, emissário de Deus. É que quando eu vejo ele, me dá a impressão que nós temos alguma coisa de algum lugar que ele quer me assassinar. Ah, mas isso é o teu pensamento. Então disse, estenda a mão para ele. Aí ele ficou irreditivo. Alexandre começou a aplicar um passe nele, magnético. De repente, André Luiz fala que dispersou, assim como uma casca saísse escura, saísse dele, e resplandeceu uma pequena luz. O rosto dele mudou. Aí ele então estendeu a mão para Segismundo. André deu sinal para Segismundo que se aproximasse. Então, Segismundo veio, estendeu a mão, ele pegou, Adelino pegou na mão dele e apertou. E disse, estou pronto a te ajudar. Aí Segismundo disse, meu irmão, me perdoe, eu preciso da sua ajuda. Aí então Adelino disse, estou pronto para te ajudar. Quando ele falou isso, a luz resplandeceu mais. Veja, ele mudou de sintonia. Aí ele abraçou Segismundo. Porque antes, quando ele saiu aquela luz, que ele estendeu a mão, Segismundo pegou a mão dele, pediu perdão e beijou-lhe a destra dele. Ele ficou emocionado com aquilo, ele abraçou Segismundo. Então aí estava confraternizado o perdão, a reconciliação. Era tudo que eles precisavam. Agora, eles teriam que voltou para o nosso lar, e a André disse assim, nós voltamos daqui 4 dias, para nós fazer o resto da missão. 4 dias depois, voltaram. Ambos estavam no almoço, na janta, na ceia, esperaram eles deitar, dormir. E então Alexandre fez a oração. Então André percebeu que não só a avó dele, a avó de Raquel, o nosso irmão Herculano, mas tinha centenas de irmãos, os engenheiros, os trabalhadores, amigos que ele encontrou. Quando ele teve um tempo no nosso lar trabalhando, né? Aí então esperou ele sair do corpo, né? Eles dormiram, de repente André faz a oração, aí eles entram no quarto, estão os 2 corpos dormindo, mas os 2 espíritos estavam fora já do corpo. Percebia, né, Adelino, agora algumas luzes. Ele tinha se transformado. Aí então, Alexandre disse, está na hora. Nós vamos nos preparar para fazer o acompanhamento, a parte mais importante. Aí, o nosso irmão Segismundo deu uma impressão de tristeza. E disse, Senhor, ministro, eu estou com medo. Eu estou com uma impressão que pode não dar certo. Eu tenho medo de errar novamente, de falhar novamente. Então, Alexandre disse, Segismundo, você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que nos ajudar, porque senão fica difícil para nós. Você vai para uma missão. Se você vai para uma missão, minha irmã, meu irmão, se nós temos um planejamento, nós temos uma missão, nós vamos para lá achando que não vai dar certo,
É logicamente que não vai dar certo, porque nós estamos mudando a vibração. Nós temos que ter fé, nós temos que confiar naquilo que estamos fazendo. Nós não podemos reclamar, porque Deus sabe de todas as coisas. Então, aí disse, sabe, Alexandre, é que eu estive trabalhando no nosso lar, e junto criei uma grande amizade, né, com aqueles irmãos que estavam ali. E nós começamos a fazer um trabalho muito importante, e eu não cheguei a terminar. Até que chegaram à conclusão, porque tinha, sabe o que é, meu? Aquele assassinato estava na mente dele, porque o inferno do outro lado da vida é a consciência. Ninguém nos acusa. O que nos acusa dos erros da vida anterior é a consciência. Por mais que ele fizesse para estar em paz e tal, mas ele tinha aquele assassinato, aquela covardia, aquele lar que ele destruiu. Então ele, para ficar em paz mesmo, então ele pediu para reencarnar. Aí Alexandre disse, você não deve pensar nisso agora. Pensa uma coisa, André. Segismundo. Pensa que você agora vai começar uma nova missão, mas que agora você vai dar certo, que agora você vai conseguir. Então se prepara, porque daqui a pouco vai chegar a hora. Então André fala que eles voltaram para o nosso lar. Depois de algum dia eles voltaram novamente. Alexandre disse, hoje é o dia. Então, chegaram, os dois casais estavam dormindo, aliás, foram deitar, né? Então, André convidou para que todos saíssem do quarto. Aí André disse, mas não vai. Aí Alexandre disse, André, a parte íntima, o ato sexual é uma coisa sublime. Nenhum espírito, nenhum pode entrar na privacidade do casal. Quando o ato é consumado, demora alguns dias, algumas horas. Então, quando chegar este momento, então nós viemos. Então passou alguns instantes, eles voltaram. Quando eles chegaram no leito, os dois casais estavam dormindo, tranquilo, no lençol daquela cama de madeira, tranquilo. Ao lado dele estavam os dois espíritos já saídos do corpo. Aí então se concentraram, Alexandre disse, é chegada a hora. Então se concentraram tudo numa mentalização em Segismundo. Segismundo então começou a se modificar, ficar pálido. E André Luiz ficou abismado, porque ele começou a se diminuir, Aí André disse, e quando ele reencarnar, ele vai ficar do mesmo tamanho dele? Alexandre disse, André, ele vai seguir os cromossomos do pai e da mãe. Porque a partir que ele gera no corpo da mãe, aí ele vai vir hereditária, eu não vou conseguir falar essa palavra. Hereditariedade do DNA do pai e da mãe. E ele então, André percebeu que ele começou a diminuir, daqui a um pouco se transformou numa criança. André disse, interessante, como é maravilhoso. Percebe que a vida é assim. Que maravilha. A mesma maneira que nascemos criança e crescemos, vamos até a certa idade, para reencarnar acontece ao contrário. O espírito regride. E quando ele se tornou uma criança, então a avó pegou ele no colo. Porque Raquel disse, vó, seja você a levar ele para a encarnação. E ela então tomou ele no colo e chegou perto da cama. Quando chegou perto da cama, perto onde é que estava a nossa irmã Raquel, acordada em espírito, né?
disse a Alexandre, permita que eu receba meu filho ajoelhado e agradecendo a Deus. Aí ela ajoelhou e começou a orar. Senhor Deus, Pai todo Criador do céu e da terra. Primeiramente, agradeço por essa oportunidade do meu segundo filho. Senhor, nos ajuda, nos abençoe. Então fez uma oração maravilhosa. Então, André disse que a luz começou a resplandecer e percebeu que uma coroa de luz desceu devagarzinho e se colocou sobre a cabeça da nossa irmã. Uma coroa como a resposta da oração dela, como que Deus ouviu a oração dela. Então a nossa irmã chegou e aproximou aquela criança dela. Então André Luiz fala como uma flor que nasce numa asta, aquele espírito então adentrou-se naquele corpo. Então ali agora estava ligado. A mãe e o filho tornou uma só carne em um só corpo. Agora, disse André, o engenheiro e o nosso irmão Herculano, você, ministro, como o mais antigo, o mais evoluído, poderia fazer a separação do primatozoide, porque tem a corrida, né, do primatozoide até chegar ao óvulo da mãe, para adentrar no óvulo. E quando então, aquele escolhido, então ele já tinha preparado, sabia porque aquele óvulo, segundo a programação de Sergimundo, presta bem atenção, viu, meu irmão? Presta atenção. Porque ele assassinou Adelino com um tiro no coração de Adelino, nesta encarnação, ele vai vir perfeito, mas quando chegar a uma certa idade, ele vai ter problema cardíaco, vai ter um problema terrível no coração. E talvez possa até desencarnar com esse problema, já no futuro, né? Vencendo a missão. Então, assim que consumou o ato, a reencarnação de Sergimundo estava completa. Você, minha irmã, quiser aprender, é muito interessante esse capítulo. Pega o livro Os Missionários da Luz, capítulo 13, e lê. É um capítulo muito grande. Tem muitas coisas para se aprender. Você que tem curiosidade de como reencarnar, como desencarnar, o que é a nossa vida material e espiritual, nesse livro explica tudo. Então, que nós, principalmente eu que sou deficiente visual, se eu tivesse para me ler, tivesse alguém para me ajudar, que fosse lendo, era mais fácil. Mas eu tenho que decorar e não consigo decorar, porque eu já tenho 80 anos. É difícil. Então eu procuro pegar o máximo para dar a entender para você o que é a encarnação. Aqui agora estava encarnado Sergimundo. Então o Herculano disse, André, já que você, desde o começo, você interessou por essa encarnação, eu gostaria de convidar você para dar acompanhamento junto conosco. Porque eu vou acompanhar Sergimundo até aos 7 anos. Porque a encarnação mesmo, reencarnação, vai consumar mesmo aos 7 anos de idade. Então nós temos que dar um acompanhamento, ajudando o pai e a mãe, né? E ele então ficou maravilhado. Então isso é a obra do Criador. Eu sou Francisco Pedro, eu sou um administrador desse grupo. Convido a você a se inscrever no nosso grupo. Faça um questionamento, faça um diálogo, um comentário. Quer comunicar conosco, meu irmão? Você de qualquer parte do país. Manda um e-mail para nós, de o país que você mora, o lugar que você mora.
e vamos nos comunicar, vamos estudar junto. Porque conhece a verdade que ela te liberta. É o que o Senhor Jesus nos ensinou. Sem estudar, sem conhecer, nós vamos viver eternamente escravizados da religião. Escravizado da religião é ser escravo do homem. O homem só distorce a verdade. O homem não aceita a lei de Deus. Mas sem ele, nós não iremos a lugar nenhum. Saudações. Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor, paz, luz e liberdade.